Olá, você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa. É com grande prazer que estamos de volta com mais um Política em Foco, programa que debate as principais pautas do Parlamento catarinense. Comigo hoje, Lucas Casagrande, ele que é da Rádio Araranguá, e também com Fábio Gadotti, também do portal upiara.net e também fabiogadotti.net. Lucas Casagrande, um prazer mais uma vez compartilhar desse espaço com você. Olá, Marcelo Gadotti, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre importante a gente discutir aquilo que movimenta a Assembleia Legislativa e que impacta diretamente na vida do catarinense. Fábio, novamente estamos aqui, mais uma vez é uma alegria te encontrar. Obrigado pelo convite, Marcelo, é um prazer participar aqui do programa junto com o Lucas e discutir esses temas que concordo com o Lucas, impactam, né, na vida do cidadão, que a Assembleia discute toda semana e decide toda semana. A gente está aqui para tentar explicar um pouquinho e falar um pouquinho sobre esses temas. Bom, olha só, na última semana houve a conclusão, então, da 8ª edição do programa Alesc Itinerante, que foi concluído, então, aí, com um balanço positivo em Balneário Camboriú. Eu estive lá, inclusive, acompanhando as sessões, uma boa presença aí de público, das entidades, das autoridades locais e da micro-região também, ali da região da Anfre. Ou seja, todo mundo, mais uma vez, essas lideranças locais tiveram a oportunidade também de apresentar suas pautas, as suas demandas e ter esse contato direto com a Assembleia Legislativa. Esse projeto tem se destacado, por quê? Porque ele tem democratizado o debate na Alesc e, ao mesmo tempo, aproximado, levado o parlamento, ele leva o parlamento aí para dialogar com as comunidades. Pois bem, quem fez um levantamento também, ou na verdade uma avaliação positiva, foi o vice-presidente da Assembleia, o deputado Fernando Krelin, do MDB, e que destacou aí um número recorde de entidades e autoridades que participaram também desse encontro. Bom, Lucas, eu queria falar da sua avaliação também. Podemos dizer que estamos fechando o ano, né, do Alesc Itinerante, esse programa aí que chegou para ficar, na verdade, na pauta da Alesc. A cada ano agora vai se intensificar essa presença da Alesc em outras regiões. Há uma discussão também de se levar esse programa não só para os grandes municípios, os grandes centros, mas também para os pequenos municípios, para dar oportunidade para que essas cidades também possam acompanhar de perto o trabalho do parlamento. Mas eu queria a sua avaliação sobre esse programa. Bom, primeiramente, Marcelo, acho que o Alesc Itinerante é um grande acerto da Assembleia quando ela resolve sair das suas fronteiras, digamos assim, sair da sua casa, sair do conforto do seu lar e ir ao encontro de quem ela de fato representa. A Assembleia Legislativa e os deputados estaduais representam o povo catarinense. São 40 deputados que vêm de todas as regiões do estado para Florianópolis para falar sobre aquilo que acontece nas regiões. Só porque, como eles estão em Florianópolis e logisticamente isso precisa acontecer em algum lugar, é muito difícil para o cidadão catarinense estar acompanhando o dia a dia, o que acontece rotineiramente. Óbvio que a gente tem jornalismo para isso, óbvio que a gente tem, né, os canais que fazem essa divulgação. Mas é diferente de estar lá, é diferente de as representações regionais estarem falando com os 40 deputados, mesmo que os deputados se dirijam às suas bases eleitorais, se dirijam às suas regiões. Então, o primeiro grande acerto do Alesc Itinerante é esse. Sai de casa e vai na base conversar com quem de fato ela representa e tratar daqueles assuntos. E em Balneário Camboriú, mais uma vez, isso não foi diferente. A gente teve uma sessão, ou algumas sessões, extremamente representativas, com a presença de muitas entidades, com um recorde do número de entidades presentes no Alesc Itinerante e discutindo aquilo que impacta, de fato, aquela região. Discutindo a BR-101, discutindo os investimentos em turismo, discutindo a mudança daquela região e o futuro daquela região. Discutindo a Via Mar, né, que é um projeto grandioso que o governo tem, mas que precisa sair do papel. Toda aquela região, Balneário Camboriú, enfim, está totalmente estrangulada. Então a Assembleia precisa ouvir aquilo e, a partir de agora, passar a propor as medidas e as ações para resolver aqueles problemas. Fábio, o que é interessante notar também é que essas sessões descentralizadas, elas oportunizam algo que nem sempre é possível dentro do parlamento, que é o quê? Aquele espaço direto para as entidades enfim, a comunidade local, as lideranças locais, de realmente levarem as suas pautas. Eu noto os deputados prestando muita atenção na fala dessas lideranças locais, e isso nem sempre se faz na Assembleia, porque tem a questão de tempo, né? Os deputados têm a pauta do dia, tem ainda uma série de reuniões, comissões, mas ali não, ali é diferente, né? Ou seja, é um espaço que, se não tivesse a descentralização, se não tivesse o Alesc Itinerante, com certeza essas entidades não teriam esse mesmo espaço para poder se manifestar, né?
Se eu não me engano, agora em Balneário Camboriú foram mais de 40 entidades que conseguiram participar e levar as demandas diretamente aos deputados, né? Exato. Os deputados, eles mesmos reconhecem isso, acho que esse é um dos principais acertos do projeto. Talvez nem a própria Assembleia, quando criou o projeto, tivesse essa consciência de que seria esse sucesso todo, né? Que é justamente possibilitar que as entidades e que essas lideranças comunitárias, regionais, consigam ter esse contato direto com os deputados. Eu concordo com o Lucas, por mais que a TVA, a tecnologia, aproxime a Assembleia dos contribuintes, dos eleitores, dos cidadãos, eles conseguem acompanhar ao vivo o que acontece aqui em Florianópolis, é diferente do contato direto, né, olho a olho. Então, a Assembleia Itinerante permite que o cidadão, as entidades representativas consigam levar as demandas diretamente aos deputados. Isso é muito relevante. E segundo ponto que eu acho muito importante destacar é também é um projeto que permite que os próprios deputados consigam circular mais pelo Estado e não fiquem só nas suas regiões, como normalmente isso acontece, né? O deputado do Sul está mais familiarizado com aquelas demandas do Sul, do Oeste também, enfim. E com a Assembleia Itinerante, ele consegue ver de perto outras demandas, né? Inclusive, de uma forma suprapartidária, encampar outros projetos interessantes que, de repente, ele não conseguiria ter uma percepção melhor da importância para aquela região. Uma coisa que é importante destacar é que a Assembleia, no ano que vem, ela vai estar também no sul do estado, né, lá na região do Lucas e também na região serrana. Agora, eu acho que uma coisa que deve se pensar, e eu já vi essa discussão, inclusive, dentro da Assembleia, é sobre realmente levar esse projeto para que municípios pequenos também tenham essa oportunidade, como eu falei no início, né, tenham essa oportunidade de receber, claro, dependendo também da estrutura desse município, né, de hotéis, ou seja, que consiga receber essa grande demanda, porque vai uma grande equipe também, precisa de uma grande equipe para oportunizar esse trabalho dos parlamentares, não é só os parlamentares que vão. Mas também seria interessante, né? Imagina o quanto iria atrair a presença de uma população que nem sempre, às vezes, enxerga a Assembleia como algo muito distante, né, Lucas? É algo que seria histórico, né, para um município pequeno. E quando a gente fala em município pequeno, a gente está falando aqui de municípios de 1.900, de 2.000 habitantes, de 3.000 habitantes. Vai mudar a cara do município, né, naqueles dias em que a Assembleia estará, né, nesses municípios. Acho que é sim, né, um fato que seria marcante e histórico para a Assembleia estar talvez no menor município do estado, ou alguma coisa nesse sentido. Mas acredito ainda, Marcelo, que, como disse o Gadotti, acho que tem um outro grande acerto no programa, que é a presença dos 40 deputados. Porque a gente tem alguns momentos em que a Assembleia já sai da sua estrutura, enfim, realiza lá uma sessão solene num município, realiza uma homenagem em outro, enfim. Mas a presença, o fato de termos os 40 deputados em uma única sessão, fora da Assembleia, ou em uma semana, enfim, que acontece, né, o programa, fora da Assembleia, eu acho que faz a diferença. Porque aí aquela região ela também acaba se sentindo representada, se sentindo importante para o Estado, né? Pô, naquela semana o ALESC, a Assembleia Legislativa, está aqui na nossa cidade, está aqui na nossa região e os 40 parlamentares estarão aqui. Acho que é uma forma também de Assembleia demonstrar apreço às nossas regiões. E é importante complementar e ressaltar, explicar também que a Assembleia vai não só... os deputados não fazem só os debates em plenário e as votações em plenário, eles fazem as comissões também, enfim. O cidadão consegue acompanhar perto como é que é a tramitação das matérias, aí que normalmente acaba, talvez para a maioria da população não fique tão clara. Para a gente que acompanha de perto a política é diferente, mas para a grande população, para a população de forma geral, é interessante que ele tenha essa tramitação, né, esse funcionamento da Assembleia mais perto de onde ele mora.
Até porque as pessoas precisam entender um pouco mais como funciona o parlamento, né? Como é o trabalho parlamentar. E também é interessante destacar que esse tipo de evento descentralizado, evento eu digo, mas sessão descentralizada, ele permite também uma exploração maior das potencialidades locais, né? Por exemplo, o deputado Carlos Humberto, que já foi vice-prefeito, inclusive, de Balneário Camboriú, ele destacou aí o impacto turístico de Balneário Camboriú, a importância, 4 bilhões em investimentos privados nos últimos 5 anos, falou sobre o protagonismo de Balneário Camboriú, que realmente tem se destacado aí, não só no Brasil, mas fora também. Ou seja, então ele levanta uma discussão importante. E aí, nessa discussão, os deputados têm a oportunidade de colaborar também. Afinal de contas, por mais desenvolvimento que tem a Balneário Camboriú, eles também têm as suas demandas e as suas dificuldades, né, Lucas? Sim, você imagina aquela região com uma única via que é a BR-101. E foi pauta, inclusive, durante o programa Alesc Itinerante, né? Precisa se encontrar soluções. Você não pode ter uma região tão desenvolvida turisticamente, recebendo tantas pessoas de fora, e daqui a pouco as pessoas não conseguem chegar porque está todo mundo congestionado na BR-101. Então, alternativas precisam ser criadas. É óbvio que se destacam os potenciais, que se fala sobre a região, que se mostra aquilo que a região tem, mas se oferece espaço também para quem é de lá, para quem mora lá, para quem está lá sofrendo no dia a dia, tendo as dificuldades do dia a dia, apresentar também essas demandas. Acho que, especialmente nesse caso de Balneário Camboriú, a questão logística, a questão estradas, a questão acesso, hoje é um dos grandes desafios, até porque, à exceção de um projeto ainda de via-mar, que ainda é um projeto, né, você não tem outras alternativas sendo debatidas. Os números, as discussões, os números apresentados durante a sessão itinerante de Balneário Camboriú foram impressionantes, né? Falando desse assunto de mobilidade da 101, quer dizer, é um problema que afeta o turismo, isso é óbvio, a gente vê isso durante toda a temporada de verão, afeta moradores e turistas, e afeta o escoamento da produção, é um prejuízo econômico gigantesco. Então, assim, o que ficou claro nas discussões dos deputados ali em Balneário Camboriú é que é preciso uma mobilização urgente, que extrapole a discussão ideológica e partidária e que envolva governo do Estado, governo federal e concessionárias para tentar resolver esse problema ontem. É importante esses temas que vocês tocam, é importante vocês chamarem atenção para a questão da BR, que é uma discussão que nós temos feito à exaustão. Todos nós temos feito a exaustão, né? Temos falado bastante aqui no também programa. Aqui também já foi tema de vários programas, mas o que eu digo é que acaba também oportunizando a discussões muito locais também, né? Por exemplo, Balneário Camboriú, por mais que tenha toda essa questão do desenvolvimento turístico, eles têm problemas estruturantes muito sérios, por exemplo, mobilidade, né? Quem mora em Balneário Camboriú, quem circula por Balneário Camboriú no verão, consegue andar com o seu veículo pela cidade de uma forma tranquila, consegue ver o trânsito fluir? Não é assim, né? Não consegue, tem dificuldade. A questão da balneabilidade da praia, né? Principalmente falando da praia principal, com todos aqueles investimentos bilionários no entorno, né? As pessoas conseguem frequentar a praia, né? Balneário Camboriú passou aí por um processo que inclusive está sendo investigado ali de uma irresponsabilidade ambiental tamanha, onde estava se jogando o esgoto no mar, por exemplo. É disso que eu falo também, daqui a pouco oportuniza essa discussão local também, traz o parlamento e os deputados para entenderem mais aquela necessidade local. Isso nós estamos falando porque foi em Balneário Camboriú agora, mas pode servir para Criciúma, para Araranguá, para Florianópolis, ou seja, eu acho que esse também é um objetivo da Assembleia, né, Legislativa, quando ela sai de casa, quando ela vai para os municípios, para as micro-regiões, para discutir os seus temas, né? E oportuniza que deputados que não são dali, primeiro conheçam esses problemas, que muitas vezes, né, por não serem dali, são problemas locais, eles acabam não tendo a informação sobre aquele problema, e oportunizam também eles reconhecerem esses problemas nas suas regiões e ou tentarem antecipar nas suas regiões ou sugerirem alternativas, né? E o papel do parlamentar é muito esse também. Olha, problema de mobilidade, problema de praias, por exemplo, lá no sul nós temos algumas e as alternativas lá feitas foram essas. Por que não se estuda também essas alternativas? Então, é o espaço exatamente para isso, né? Para que os parlamentares, mesmo que não sendo dali, eles possam apresentar alternativas e saídas para esses problemas. Perfeito, é reconhecer que alguns problemas eles são replicados, né? Que a gente encontra em vários municípios e se a gente perceber isso,
discutir isso de uma forma conjunta, quem sabe a gente consegue avançar de uma forma mais rápida e que atenda melhor a sociedade, né, e o cidadão. Essa questão da mobilidade, por exemplo, é um exemplo típico, né? Todas as grandes cidades de Santa Catarina enfrentam esse problema, né? E nós vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta, esse é o Política em Foco, trazendo para vocês sempre os principais debates do Parlamento catarinense. Todas as quintas e sábados você acompanha esse programa e você, claro, também, além de acompanhar na TVA, você pode compartilhar através do YouTube também, porque esse programa está lá para que mais pessoas acompanhem esses debates, tá bom? Estão comigo hoje Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá, e também Fábio Gadotti, do upiara.net, e também fabiogadotti.net. Acesse e confira. Bom, vamos voltar a falar mais um pouco sobre as discussões ali do Alesc Itinerante. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a sessão que aconteceu, ou as duas sessões que aconteceram em Balneário Camboriú, e um tema que preocupa muito ali é a questão da BR-101. Né? E os deputados falaram, vários deputados falaram sobre a grave situação da BR-101 Norte, que preocupa, é uma das rodovias aí que mais matam, né? Tem um grande número de acidentes e que precisa, sim, de alternativas para que se possa desafogar a BR-101 e também gerando tanto mais segurança, assim como também ajudando na questão do escoamento da produção, né? Muitas empresas usam a BR-101 Norte para poder escoar a sua produção. Pois bem, o tema foi destaque, então, os deputados chamaram a atenção e pedindo ações imediatas aí da Agência Nacional de Transporte Terrestre, também do Ministério dos Transportes também. E a deputada Paulinha, ela apresentou um dado alarmante da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Santa Catarina, FETRANSESC, que, segundo o levantamento dessa entidade, o índice de mortes no trecho norte da rodovia é 500% superior à média nacional, enquanto o número de acidentes é 1.142% maior. A parlamentar também lembrou que a concessionária Artéries acumula mais de 800 descumprimentos contratuais. Bom, tem duas questões aí. Primeiro, a violência, né? A violência nessa rodovia. Ela, claro que ela não é única, temos outras rodovias violentas aqui no estado de Santa Catarina, mas a BR-101 é impressionante, o número de acidentes. Eu não lembro de um dia que eu passei na BR-101 e não tenha ocorrido um acidente, mesmo de menor porte. Eu mesmo quase me acidentei, quase acabei sendo vítima de um outro acidente que ocorreu na minha frente, por exemplo. Então, veja o risco que é você trafegar por essa rodovia, né? E aí se discute o quê? Se discute alternativas. E aí até o Lucas trouxe no bloco anterior a questão da Via Mar, que é um projeto que há de César o que é de César, né? Começou a ser discutido lá no governo de Carlos Moisés e que agora o governo Jorginho Melo quer retomar e quer fazer com que avance. Vocês acham que essa alternativa realmente é viável? É possível que se torne realidade para desafogar a BR-101 Norte? O que a gente percebeu na discussão ali em Balneário Camboriú é que realmente alguma coisa precisa ser feita, né? Se falou em uma via alternativa à BR-101, que seria o caso a Via Mar. Agora a gente precisa discutir a viabilidade financeira, quem vai bancar essa obra, como é que ela vai ser viabilizada, em quanto tempo ela vai ficar pronta. Não é uma obra fácil, não é uma obra barata, é uma obra difícil de ser executada. Agora, a gente pode discutir também outras vias alternativas, né? O Brasil, por exemplo, deixou de lado as ferrovias. Por que não colocar isso na pauta, né? Enfim, o que ficou claro é que a gente precisa discutir isso de uma forma efetiva. Os dados divulgados ali em Balneário Camboriú, eles não são novidades, né? Que o trecho norte da BR-101 em Santa Catarina é um dos mais perigosos e onde ocorrem mais mortes no país. Vira e mexe esse dado vem à tona, né? Só que precisa haver uma mobilização agora efetiva. Santa Catarina mesmo, a gente lembra, vocês lembram de alguns anos que encampou mobilizações nesse sentido em função da BR-101 e inclusive mobilizações nacionais. Quem sabe isso não acontece agora de novo, né? É importante que isso aconteça. Por quê?
a gente está falando em vidas humanas, a gente está falando de um prejuízo econômico, como você falou, de R$ 1 bilhão só quando a gente fala de transporte de cargas. É muito dinheiro, é uma conta que vai, no fim das contas, cair na mesa do trabalhador. É ele que paga quando ele entra no supermercado para comprar o produto. Bom, a questão da Via Mar, Marcelo, ela não pode ser vista como uma solução para agora. Ela pode ser observada como algo para futuro. E aí, independente, né, da dificuldade da obra, independente da questão ambiental da obra, da questão financeira, né, do custo que vai custar um projeto como esse, porque esse é um projeto realmente bastante grande, bastante importante, bastante significativo, que quando se tivesse pronto semana que vem, iria mudar a realidade, mas ele não vai estar pronto semana que vem. Só que e até este projeto ficar pronto? O que a gente vive hoje no norte do estado é uma situação de colapso. A gente está falando de Balneário Camboriú porque Balneário Camboriú recebeu o Alesc itinerante. E ali, se você for pegar a ligação entre Camboriú e Balneário Camboriú, você pega uma BR-101 que praticamente tem trânsito de pessoas da cidade. Não é só o trânsito rodoviário, né? Mas se for para Itajaí é a mesma coisa. A Itapema é a mesma coisa. A BR-101 Norte, o Gadotti citou a questão de mobilização, eu vou puxar um pouquinho para o sul aqui agora, né? Porque o Sul fez uma grande mobilização para duplicar a 101, porque o Norte já estava duplicado e desenvolveu muito mais porque tinha a BR-101. Só que a duplicação ela já colapsou. Ao longo dos anos não se falou em triplicar, em quadriplicar a BR-101. Hoje, o único movimento feito no norte da BR-101, que é chamado Trecho Norte, que está sob responsabilidade da Arteris, para tentar resolver alguma coisa, foi feito em Florianópolis. O contorno viário de Florianópolis, e ao que a gente tem percebido, funcionou. Né? Trouxe uma alternativa e trouxe uma solução para o problema em Florianópolis. É bem verdade que, né, por conta da Arteris, demorou aí 12 anos, a mais do que era para demorar. Por que não olhar para este exemplo como uma solução para lá? E pensar em alguma coisa nesse sentido? Está aí o contrato praticamente a se findar, tanto que se quer tirar o Morro dos Cavalos da Arteris e jogar para a CCR para resolver a questão do Morro dos Cavalos, porque a concessão da Arteris está acabando e ficaria o pedágio muito caro. Bom, se o contrato está acabando, se vai precisar rever o contrato do Trecho Norte, pensar alternativas para, talvez em um novo contrato de concessão, você aplicar soluções para a mobilidade, acho que é uma alternativa. Pensar em talvez mudar o modal do transporte, eu acho que isso é um pouco mais macro, não vai solucionar, né, a questão local. Ali não adianta, o que tem que ter mais pista, mais faixas e precisa-se achar espaço para isso, que é hoje o grande desafio. E levando em conta essa questão do contrato, esse é o momento para discutir esse assunto, né? Exato. A questão de falar de outros modais também é que é um assunto, como você disse, é um assunto mais macro e muito longe da realidade. Se você fala de ferrovia, há quantos anos nós estamos acompanhando as autoridades falarem sobre ferrovia? Né? Há quanto tempo nós já estamos cansados, já somos quase especialistas em rodovia, tanto que se fala em rodovia em Santa Catarina, mas a coisa não anda. É um projeto muito longo, ou que parece muito longe da realidade. E o modal aquaviário também, né? Enfim, hidroviário, como quiser falar, também parece que não é viável pelo custo, né, que se apresenta. Né? Então a aposta vai ter que ser em rodovia. A né, própria Lucas? questão da Via Mar. Né? Se a gente falou que mudar o modal, mudar para trem, enfim, seria uma alternativa, uma solução, mas demoraria, a própria questão da Via Mar. A gente não pode pensar na Via Mar para daqui a 2 ou 3 anos. Ele é um projeto muito maior que isso. Né? Só que a região não pode esperar 2 ou 3 anos para ter uma solução. Eu tenho conversado ao longo dos últimos anos, eu falo muito sobre mobilidade, tenho conversado com especialistas nessa área, e todos eles falam, ou pelo menos a maioria com certeza fala, que a gente precisa investir em modais diferentes e não ficar concentrado no modal rodoviário. É caro, muda paradigma, sim, mas eu acho que esse é o caminho. Demora, sim. Talvez compatibilizar as duas coisas, fazer o projeto, viabilizar o projeto da Via Mar, apesar de difícil também, e pensar em outros modais, quem sabe. Mas concordo com o Marcelo, a gente está falando aí de um projeto para quantas décadas? Só que tem que começar agora. É verdade, um momento tem que começar, senão, por mais que vá demorar,
né? Quanto mais você demorar ou segurar ou protelar o início desse projeto, vai... Né? Aí são várias gerações que vão continuar esperando. Vocês falaram uma questão importante também, que é sobre os descumprimentos contratuais, né? E é sobre a discussão, a necessidade de discutir essa situação também. E é o momento, está sendo discutida a questão da motiva lá, envolvendo o Morro dos Cavalos, e também a questão da BR-101 Norte também tem que entrar nessa discussão. Eu não consigo entender como que pode uma concessionária descumprir 800 vezes, não respeitar, inclusive, determinações até mesmo judiciais, e continuar ainda mantendo a concessão, né? O que explica isso, Lucas? E uma concessão que me parece ser extremamente lucrativa, né? Pelo preço do pedágio? Pelo preço do pedágio e por um movimento que é uma loucura, Sim. né? A gente acabou de falar que a região tem um movimento maluco, um movimento gigantesco, enfim, então isso tudo passa, passa pelo pedágio. Então, sim, realmente é inconcebível esse tipo de situação. E demonstra, né, um total descuido da ANTT com relação a essas concessões. Não só essa, tá? Não é uma característica única e exclusiva da Arteris, ou né, um descuido somente com a Arteris, isso vale para outras também. A ANTT, ela até se mostrou, o que me parece, atuante na exigência, naquela fase em que a concessionária precisava entregar o contorno viário, na cobrança do contorno viário, mas agora há uma omissão, né? Me parece que há uma omissão na cobrança do cumprimento do contrato e exigir que cumpra todas as cláusulas, digamos, do contrato que está em vigor. Né? Mas realmente me preocupa essa questão de ampliar ainda dessa possibilidade de mais um tempo de contrato, porque eu fico pensando, se não cumpriram até agora, será que vão cumprir, né, a partir dessa nova decisão? O Tribunal de Contas da União, inclusive, está avaliando essa situação, né? Uma outra questão, olha que dado interessante aqui, o prejuízo anual é de 1 bilhão ao setor de transporte de cargas devido aos congestionamentos. Então, veja, Santa Catarina tem aí uma produção incrível, né, através da sua indústria, das suas empresas, mas que trava aonde? Nas rodovias. Né? Então, é impressionante também esse dado, né, de 1 bilhão ao setor de cargas, ao setor de transportes, né, que tem esse prejuízo por causa aí da falta de uma rodovia melhor e que tenha um maior fluxo, Lucas. Embora eu acho que o dado de 1 bilhão ele é extremamente preocupante, eu acho, Marcelo, que a gente precisa entender esse 1 bilhão como 1 bilhão de uns. Porque assim, ó, um parafuso que está num caminhão que está parado na BR-101 que está impactando lá na outra ponta, ou uma peça, ou um pedido de uma loja que está parado na BR-101 que deveria estar rodando, né? Então, o impacto ele é de 1 bilhão, mas o impacto, quando a gente olha para a realidade, ele é muito maior porque ele acaba impactando, né, muito mais, ele acaba atrasando muito mais o desenvolvimento de todo o estado. E sem falar nas mortes, eu tinha falado antes sobre as mortes, né? Para vocês terem uma ideia, esse é dado da Polícia Rodoviária, olha que impressionante, são 24 mortes a cada 100 quilômetros da rodovia, né? Contra 4 mortes na média do restante do país. É muita coisa. E também quem acaba não morrendo, às vezes sofre com as sequelas, e isso impacta também no setor da saúde. Olha, tudo que envolve essa dificuldade que nós temos em relação à BR-101, Lucas. Esse é o principal dado, né? E esse é o pior dado, né? Porque quando a gente fala de vidas, né? Enfim, aí é realmente muito triste. E olhar para isso e passar ali de novo e ver que nada aconteceu, acaba sendo mais triste. Eu fico imaginando quem passa ali todo dia, né? É um impacto social impressionante, né? Quantas vidas já foram perdidas e estão sendo perdidas todos os anos na BR-101. E complementando o que o Lucas estava falando, em relação à questão das empresas, o que as pessoas têm que perceber é que Santa Catarina perde em competitividade em relação aos outros estados. É lógico que esse é um problema nacional, mas a gente tem que cuidar do nosso território, do nosso cercadinho aqui e tentar resolver esse problema. Exato. Para encerrar aqui,
A FETRANSESC apresentou uma série de soluções, né, que realmente resolveriam, por exemplo, então, realização de obras emergenciais nos trechos mais críticos, como Itapema, Navegantes e Barra Velha até 2033, inclusão do Morro dos Cavalos, aí, né, que pega a região do Lucas aí também, no contrato da empresa Via Costeira, agora Motiva, né, o nome da empresa, para melhorar aqui a gestão e a segurança no local, licitação unificada da BR-101 Norte e da Via Mar, garantindo uma administração mais integrada e eficiente, e investimentos também urgentes em infraestrutura de transporte público, reduzindo a dependência da rodovia. E assim encerramos o programa de hoje, agradecendo como sempre a sua audiência. Afinal de contas, esse programa é feito para que você fique bem informado, bem informada também sobre os principais assuntos aqui do Parlamento Catarinense. Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá, foi um prazer compartilhar esse espaço com você. Obrigado, Marcelo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui no Política em Foco. Fábio Gadotti também, do Piara.net, fabiogadotti.net também, satisfação. Obrigado pelo convite, é sempre muito bom participar aqui com vocês, conversar com vocês e até a próxima. Algo me diz que nos encontraremos em breve. Um abraço e até o próximo encontro.